Fala, povo católico, eu sou Lucas Magneto e esse é o tão solicitado vídeo sobre a história da igreja. E o primeiro vídeo sobre essa série vai ser um questionamento muito feito, como eu gosto de começar os vídeos. A igreja primitiva, ela era realmente católica? Será que eles tinham os costumes que nós católicos temos hoje? Será que eles viviam a mesma fé? Essa igreja que nós vivemos hoje é a continuidade daquela? Então, para a gente começar esse estudo, vamos lá para nossa sede, bora para Roma. Para responder essa pergunta, eu vou usar o que é o primeiro livro de história da igreja. Você sabe qual é o primeiro livro de história da igreja? É claro que esse primeiro livro é o Atos dos Apóstolos. É o primeiro livro que narra a vida da igreja, a vida dos apóstolos, de como aquela comunidade se relacionava. Então nós vamos usar ele para fazer o nosso estudo. O livro do Atos dos Apóstolos conta a história da igreja após a subida de Cristo aos céus. Você bem sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora, que quem escreveu esse livro foi Lucas. Lucas que escreveu o Evangelho segundo São Lucas, obviamente. Então, esse livro é como se fosse uma continuidade da obra de Lucas. Ou seja, ele divide a sua narrativa em duas partes. A vida de Cristo e a vida da igreja. Então, é uma continuidade que a gente lê em conjunto. No livro dos Atos dos Apóstolos, eu costumo dizer que nós conseguimos ver claramente que a igreja ela nasceu católica, foi fundada católica e ela sempre foi católica. Para nós não enrolarmos muito, vamos direto ao ponto. Com base em que eu falo nisso? Primeiro elemento, a autoridade de Pedro, o primado de Pedro, que é o primeiro papa. Ele ocupou um lugar de destaque, ele ocupou a primazia entre os apóstolos. E nós podemos ver isso em diversas passagens. Nós temos, por exemplo, no primeiro capítulo, a partir do versículo 15, uma autoridade de Pedro se manifestando quando eles têm outro elemento da fé católica, que é a sucessão dos apóstolos. Ou seja, para substituir Judas, que foi um dos 12 e morreu, Pedro se levanta. Esse se levantar significa um gesto de autoridade e conduz à eleição de um novo apóstolo. O nome disso é sucessão apostólica, que também está presente na nossa fé. Então, em uma só tacada, nós temos dois elementos de fé da Igreja Católica. Mas isso não é um caso isolado em que Pedro manifesta isso. Nós temos, por exemplo, no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2. Então, depois do acontecido, Pedro se levanta e nós temos o que é chamado querigma de Pedro. Aquele capítulo extenso em que Pedro professa, muito mais que a sua fé, mas professa o seu amor em Jesus Cristo. Então, lembrando, esse gesto de se levantar em uma mesa, se levantar em uma reunião onde todos estão sentados, é claramente um gesto de autoridade. E nós temos Pedro fazendo isso em diversas outras passagens dos Atos, que eu vou deixar aqui para você conferir. Outro fator que é católico, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, é a hierarquia apostólica. Talvez você não saiba disso, mas a ordem ela é dividida em 3 graus. O diaconato, o presbiterado e o episcopado. Diaconato para ser diácono, presbiterado para ser padre e episcopado para ser bispo. Esses são os 3 graus da ordem que tem uma hierarquia. E nós podemos ver isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando a quantidade de fiéis aumenta tanto que os apóstolos não estavam dando conta. E eles dizem, não é correto que nós deixemos de pregar a palavra para servir nas mesas. E aí eles fundam a diferença das ordens e uma hierarquia entre elas. O diaconato, aqueles que iam servir a mesa das famílias, o presbiterado e o episcopado, aqueles que ocupavam a missão de anunciar e de governar a igreja. Isso você só vê na Igreja Católica, até porque as outras religiões cristãs não têm uma unidade, não são uma coisa só. Você pode ver que dentro do protestantismo existem várias denominações e eles não têm nenhuma relação entre si. Para finalizar, vamos falar de São Paulo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Você já conhece a história de São Paulo, pelo amor de Deus. Se não conhece, vá ler o Atos aí para você ver. Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós temos a narração de sua conversão. Nessa passagem, nós temos aquela clássica cena em que Paulo tem uma visão de Jesus Cristo e Cristo fala a seguinte frase. Preste atenção na frase, que a frase é de suma importância. Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção que ele fala, por que me persegues? Não é porque você persegue os meus, não é porque você persegue a minha igreja, é porque você me persegues. Então, aí nós temos uma clara demonstração de algo que está expresso na nossa doutrina. A igreja, ela é a continuidade da encarnação de Jesus Cristo.
A igreja não é algo à parte de Jesus. É por isso que Lucas, ele completa essa obra falando de Cristo e falando da igreja, porque são uma continuidade. Após Cristo subir, ele diz que vai deixar o Consolador, o Espírito Paráclito, porque aquela igreja teria a sua garantia de ser infalível, como eu sempre falo para vocês, Mateus 16:16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa igreja tem tanto poder porque ela continua a missão de Jesus Cristo. Agora me diz uma coisa, se essa igreja é continuidade de Cristo, como nós estamos vendo aqui no livro do Atos dos Apóstolos, como é que essa igreja iria perder a sua fé? Como é que essa igreja iria deixar de existir até 1500, quando Lutero iria iniciar a Reforma Protestante? Como é que essa igreja poderia falhar? Como é que essa igreja poderia ser falível? Você dizer isso é você dizer que o próprio Cristo falhou, porque a igreja é a continuidade de Cristo. E apesar de tantos escândalos de pedofilia, corrupção e não sei o que, essa igreja, ela continua sendo a igreja de Cristo. As falhas dos seus filhos, as falhas dos seus membros não apagam isso, que foi uma garantia deixada por Jesus Cristo. Então essa é só uma pincelada para ser um vídeo introdutório, né? Então a gente vai trazer outras pinceladas ao longo da história do que aconteceu na igreja sobre alguns fatos relevantes. Eu não vou dar um curso de história da igreja para vocês, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre o estudo da história da igreja, eu indico o curso do Padre Paulo Ricardo no site padrepauloricardo.org. Ele tem um curso sobre a história da igreja antiga, medieval e moderna. Então, se você quiser se aprofundar. Então me diz aí, qual é o fato da história da igreja que você gostaria que fosse abordado aqui no canal? Deixa aí nos comentários, me diz aí no privado, sei lá, dá um jeito de me dizer para eu poder saber, porque eu não tenho bolinha de cristal. Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça esteja com todos.